Fala galera! É muito comum o candidato a uma vaga no serviço público começar a sua trajetória sem traçar um planejamento. Quando isso acontece, nós estamos falando de um dos 3 grandes erros que o concurseiro comete na sua caminhada, o que fatalmente vai gerar o que a gente chama de dor. E por que uma dor? Porque você vai começar a dedicar muita energia e, consequentemente, não vai conseguir extrair um resultado. Quando isso acontece, a gente vai dizer que você sente uma dor, que pode ser uma dor psicológica, porque você não consegue avançar, você não consegue atingir este objetivo. Então, o primeiro grande ponto que a gente precisa entender é o seguinte: quando você começa a sua caminhada, e quando eu falo começar, pode ser você que já estuda para concursos e quer recomeçar, tá certo? Só que agora, do jeito correto. Então, o primeiro ponto que você precisa visualizar é: que mundo é este? E por onde você deve começar? Quando a gente estabelece essa diretriz, o primeiro grande aspecto que deve estar na sua mente é planejamento. Sem planejamento, nada feito. Porque a partir do momento que você sabe aonde você quer chegar, você sabe que existe um processo, você sabe que existe um caminho a percorrer. Então, o primeiro ponto que logo isso resolve é a questão da ansiedade. Porque a ansiedade é justamente o excesso de futuro no seu presente. Você quer o resultado hoje que você só vai ter amanhã. Então, se você já traçou o processo, você sabe que esse resultado ele não vai vir de uma hora para outra. Então, como etapa fundamental do planejamento, faz-se necessário que você conheça a carreira que você vai dedicar os seus esforços. Além da carreira, você precisa saber as oportunidades que essa carreira proporciona. Não só a questão atinente à carreira e às oportunidades. Porque quando você sabe esses 2 aspectos, isso vai ser a base para você conseguir encaixar a organização dos seus estudos. Alan, por que isso acontece? Porque o terceiro ponto desse planejamento, ele se liga à distribuição das disciplinas que devem ser estudadas ao longo da sua trajetória. Quando você consegue enxergar isso, você vai evitar a segunda dor. Qual é a segunda dor? Exatamente a seguinte: estou estudando, mas não consigo avançar. Por que será que isso acontece? Isso é uma aflição de muitos concurseiros que me procuram, dizendo assim: mas Alan, eu estou estudando, eu passo 3 horas, 4 horas, ou então uns falam, eu tenho o dia inteiro para estudar, mas eu não consigo avançar. Por que isso acontece? Exatamente por causa do descumprimento do item 1. A partir do momento que você não tem um planejamento e, consequentemente, você não tem uma distribuição de disciplinas, você não sabe as disciplinas que você precisa estudar. Se você não traçou as disciplinas que você precisa estudar, você não sabe os temas e os subtemas que você precisa explorar. A partir do momento em que isso acontece, você não sabe se falta muito ou se falta pouco para você concluir, você não sabe o fim. Então, a partir do momento que você não sabe quanto falta para você concluir o seu objetivo, você vai ter uma sensação que você não avança. E, de fato, deve estar sem avançar. Porque se você não está se valendo de técnicas, se você não está se valendo de um planejamento estratégico, de uma organização, fatalmente você não está conseguindo aferir os pontos fortes e os pontos fracos da sua caminhada. Então, quando isso acontece, você fica estagnado, você fica paralisado, você não consegue progredir. E por que eu não consigo progredir, Alan? Porque se você não sabe quais são os pontos fracos, você não dá uma maior dedicação a esses pontos fracos. Se você não sabe os pontos fortes, você não potencializa os pontos fortes. E aqui existe algo importante a lhe dizer. Você não pode tratar um ponto forte da mesma maneira que um ponto fraco. De novo, o ponto forte tem desdobramentos diferentes do ponto fraco. Por exemplo, você nunca fez o seguinte na hora de estudar. Imagina você está estudando sem planejamento e fez assim: hoje eu vou estudar aquele assunto que eu adoro. Só que você quer estudar o assunto que você gosta hoje, amanhã, depois, daqui a uma semana, daqui a um mês, e você só estuda o que você gosta. Sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele foi feito para sobreviver. Então é uma busca incessante do prazer e uma busca incessante
do afastamento da dor. O nosso cérebro funciona assim, correr da dor e ir em busca do prazer. Então, se você tem uma disciplina que você não gosta, o que vai acontecer? Você vai correr a léguas dessa disciplina. Agora, quando você tem uma disciplina que você gosta muito, que você faz as questões, você acerta, isso lhe gera um prazer, isso lhe gera felicidade. Então, automaticamente, você vai querer dedicar muito mais o seu tempo a algo que lhe dá prazer do que algo que lhe dá dor. Só que não é isso que faz com que você seja aprovado em um concurso público. Então, é necessário que você tenha roteirizado todas as etapas da sua preparação. Sabe por quê? Porque aí a gente chega à terceira grande dor relacionada a este concurseiro. Se você não veio cumprindo essas etapas, e talvez você que esteja me ouvindo esteja exatamente nessa situação nesse momento, você começa a observar que o tempo está passando. E quando a gente observa o tempo passando e você está sem êxito, isso vai gerar um sentimento, que é o sentimento de frustração. Aqui, cabe a gente trazer uma sigla. Anote aí essa sigla. PSA igual a R. PSA igual a R. O que é isso, Alain? O P é de pensar. O S é de sentir. O A é de agir. Você tem que ter na sua mente o PSA. Pensa comigo. Você está estudando há um bom tempo e você não consegue ter êxito. Você não consegue atingir o seu objetivo principal, que é o objetivo da aprovação. Ora, isso lhe gera um pensamento. E esse pensamento é que as coisas não vão bem. Esse pensamento é que você não consegue atingir o seu objetivo. Quando você pensa algo, isso lhe traz um sentimento. Pensa comigo. Se você não está conseguindo atingir o seu objetivo, o sentimento que é gerado em você é um sentimento bom ou ruim? Pensou? Com certeza é um sentimento ruim. Então, quando você tem um pensamento negativo de frustração, isso gera um sentimento ruim. E esse sentimento de frustração, o pensamento negativo de não atingir o objetivo gera um sentimento de frustração, isso vai gerar uma ação, que é, em verdade, uma inação, que é um não estudo, que é uma prostração. Você não quer mais estar naquele local, porque lembra, o nosso cérebro, ele foge da dor e vai em busca do prazer. Então, quando isso acontece, se você tem esse sentimento de frustração, você não quer estudar. E aí você paralisa sem atingir o seu objetivo. E é isso que a gente não quer. Eu estou aqui para lhe ajudar. Então vamos recapitular o que você viu nesse vídeo? Então vamos lembrar assim, ó. PSAR. Pensar, sentir, agir, vai gerar o resultado. Então antes de fazer a revisão geral, vamos pensar então no seguinte, só no contraponto. Imagine que você traçou todo o seu objetivo e você começou a caminhar no processo que foi traçado. Ora, se você conseguiu fazer isso, naturalmente você sabe a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4 e tantas quantas você tenha definido. Se você conseguiu então trilhar isso e você consegue entender que saiu da etapa 1 para a etapa 2, para a etapa 3, automaticamente não faz sentido você enxergar ou achar que você não está prosseguindo, que você não está avançando. Você vai conseguir enxergar isso. Então você consegue vencer a primeira dor planejando. Aí isso gera automaticamente a ideia que você vai evoluir. Então você vence a segunda dor. E vai ter a terceira dor, que é a frustração, porque o tempo está passando. Só que agora, qual é a ideia do tempo passando? O tempo está passando, eu estou me aperfeiçoando e eu estou cumprindo as etapas. Eu estou saindo da etapa 1 para a etapa 2, para a etapa 3, ou seja, eu estou progredindo nos níveis. Quando isso acontece, você fica empoderado ou empoderada. Você começa a entender o seguinte: ora, eu estou conseguindo avançar nos meus estudos. Olha o pensamento. Quando você tem essa ideia de que você está avançando nos seus estudos, você vai se sentindo cada vez maior. Você vai se empoderando. Você entende assim, olha, se eu tenho esse pensamento,
que eu estou atingindo o meu objetivo, isso gera um sentimento. É um sentimento de entusiasmo, é um sentimento de motivação. Ora, se você passou a ter esse entusiasmo e essa motivação, você está vendo o seu estudo caminhar cada vez mais rápido, automaticamente isso vai gerar uma ação. Você vai querer estudar cada vez mais para atingir o resultado que você tanto almeja. Então, se você quer vencer essas 3 grandes dores, não deixe de cumprir as etapas relacionadas ao processo de aprendizagem, ao processo de evolução da sua produtividade nos estudos. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e rumo à sua aprovação. Valeu!